A gente fala, o Grêmio venceu o Vasco no duelo marcado pelo péssimo estado do gramado. Tava impressionante assistir ao jogo do Vasco, Rodolfo. O Vasco teve dificuldade principalmente por conta do gramado. O Grêmio começa tentando em cobrança de falta de Cristaldo e Léo Jardim voa para salvar. O time gaúcho tenta de novo, com Cristaldo deixando a bola no cantinho. Coutinho pega na bola e o goleiro do Grêmio se estica todo para fazer a defesa. A equipe gaúcha fica mais perto do gol com o Rodrigo Eli. O Vasco arrisca e Verrete manda essa bola na trave. O Grêmio responde e Léo Jardim evita o gol. Depois, a equipe de Renato Gaúcho tem 2 oportunidades claras, mas nada de gol. Segundo tempo, e o Grêmio continua dominando com uma bola quase certeira de Reinaldo. O Vasco tenta como pode e Payet arrisca. Mas aí, o velho conhecido dos vascaínos pega na bola e bate colocado para deixar o Grêmio na frente. 1-0. O Vasco vai atrás do prejuízo e Verrete cai na área e quase faz. Vila Sante desvia a bola de Payet e por pouco não faz contra. Mas a vitória ficou mesmo do lado gremista. Na base do diferente, né? Porque o Soteldo achou um chutezinho ali. Aliás, o Soteldo jogou bem, né? Ele é enjoado, né? Olha ele aí. Foi, Fernanda. Cadê? Primeiro... O que é? O Imortal? Cadê? Isso não vai Eu ia te defender, mas não Olha vou, ele porque aí, você ficou de vizinho com Não o Vênia precisa, não. Casagrande. Se você tiver uma pá para tirar água, pode ser que no próximo jogo você ajude dessa forma, entendeu? A grande verdade, Fernanda, é que é ridículo um Campeonato Brasileiro 2024, uma Série A de Campeonato Brasileiro, permitir a CBF, que é uma federação vergonhosa, que acaba estragando o próprio produto a todo momento, permitir que tenha jogo de um Campeonato Brasileiro nesse gramado aí. A verdade é que ontem não tinha como praticar futebol. E talvez o único jogador que conseguiu praticar futebol de verdade foi o cara que decidiu o jogo, que era o Soteldo. Soteldo no primeiro turno contra o Vasco da Gama em São Januário não acertou nada. Ontem ele jogou tudo que ele não jogou no primeiro e jogou no segundo. E ele foi, de fato, o principal jogador do Grêmio, que se adaptou melhor às condições vergonhosas do gramado ontem da Arena Condá em Chapecó. O Vasco não conseguiu se adaptar, não conseguiu jogar. O único momento que teve perigo realmente foi com o Verrete nesse lançamento aí que ele botou uma bola na trave, mas o fato é que o Grêmio foi superior durante a partida inteira. Porém, eu nunca vou ser desonesto aqui de você não tem condições normais para você praticar futebol em alto nível. Então, como é que eu vou criticar os jogadores da mesma forma que eu criticaria num momento de jogar futebol num gramado normal? Impossível. Eu tenho que relevar a situação. Eu sou um cara que eu falo sempre sobre isso aqui. O gramado é tão importante quanto a bola. Jogar um gramado assim é igual jogar com uma bola oval, é igual jogar com uma bola murcha. Não tem condição de praticar futebol decente. Ah, Pedrosa, mas o Grêmio também foi prejudicado. Foi prejudicado mesmo. A gente tinha ontem um duelo de 2 gigantes do futebol brasileiro e, na verdade, a gente viu uma pelada, uma várzea completamente tomada, não só por uma arbitragem completamente confusa também, apesar de nenhum erro grosso. Foi realmente uma arbitragem confusa, mas principalmente por esse gramado. Não tem como praticar futebol nessa lama. Olha essa imagem, Olha cara. a foto. Cadê? Olha Tem uma foto, Pedrosa? Isso é uma vergonha, isso é ridículo. Olha assim. a foto. Isso é patético. Coutinho foi titular, né? Coutinho titular. Olha isso. Isso coloca os Olha atletas em isso. risco. Isso acaba com a forma de você jogar futebol. Isso é um risco para todo mundo. E sabe o que me deixa mais triste? É ridículo. Que isso é em Chapecó. E o Grêmio só tá jogando aí porque o Grêmio não tem onde jogar. Exatamente. Aí o Grêmio tá pedindo pras pessoas pra ele conseguir jogar. E isso pra mim é um grande absurdo. É uma covardia com o Grêmio, sabe? O Grêmio briga hoje pra não cair e briga por isso, pela situação que foi colocada. A gente sabe das chuvas que aconteceram no Rio Grande do Sul e o Grêmio não tem sua casa de volta. Então, assim, a gente não tá falando só de um péssimo estádio, o Grêmio tá pedindo pra jogar. A gente tá falando de jogadores que estão saracoteando pelo Brasil, que é um país continental enorme. E, assim, é mais cansativo ainda. Eu tô torcendo pro Grêmio não ser rebaixado, porque, assim, é muito injusto o Vênia, o que tá acontecendo. E tem um detalhe, o estádio não foi cedido ao Grêmio, não. Não! O Grêmio está pagando para jogar nesse estádio Metade aí. da renda foi do jogo foi pra Ou seja, Chapecoense. ainda estão tirando proveito da situação do Grêmio. E, assim, eu concordo com o Renato Gaúcho quando ele fala isso. Eu Cara, também. porque a logística do Grêmio está sendo desumana. Cruel. A verdade é essa. É. Cruel. Você viaja a todo momento. Eles não param quietos em casa nenhum minuto. Então, de fato, o Grêmio está sendo muito prejudicado.
Eu não vi a entrevista coletiva do Rafael Paiva para entender por que ele botou o Coutinho. Eu não teria botado o Coutinho. Não, mas não é nesse isso. estádio. Ele falou, Não fala, é isso. Pedrosa. A preparação foi feita a semana inteira com o Coutinho titular. E ninguém esperava que o gramado ia estar dessa forma aí. Tanto que ele tira o Coutinho no intervalo. E aí ele coloca o Payet para poder também tentar alguma bola aérea, algum Bola chute de parada fora da também. área, alguma coisa dessa forma. A verdade, Vene, é que tem muito vascaíno aí de forma histérica reclamando desse jogo. Não tem como reclamar desse jogo. Não teve futebol praticado. O Vasco jogou mal, jogou mal. Mas se você não levar em consideração isso, você está sendo desonesto. Então, assim, isso aí dos males o menor. Tô zero abalado com essa derrota. Ó, com Zero. grandes defesas do Cássio, o Botafogo foi derrotado pelo Cruzeiro 3-0. Agora o Vasco terá 2 jogos esta semana. Copa do Brasil, meio de semana é destinado aí, separado para a Copa do Brasil, 8ª de final, 4ª fase, lá em Goiânia, na quarta-feira, às 9h30 da noite, estádio Antônio Ascioli contra o Atlético Goianiense. Lembrando que há 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu lá, nesse mesmo estádio, por 1-0. Só que agora é outra competição, é tudo diferente, é Copa do Brasil, primeiro jogo da 4ª fase, 8ª de final. E no final de semana, Campeonato Brasileiro, 21ª rodada, o Vasco tem que voltar a vencer, a pontuar. Sábado, em São Januário, às 7h da noite, o adversário será o Red Bull Bragantino e o Vasco já tem 2 desfalques por cartões amarelos, suspensão. O lateral Paulo Henrique e o volante Matheus Carvalho. Voltamos com você, Bruno. Um grande abraço para os companheiros aí nos estúdios e para o Fã de Esportes. Valeu. Começou a tentar gritar mais alto também. Então, além do campo ruim, os 2 times não ajudando a arbitragem e até se a gente for... O Rafael Paiva, os jogadores reconhecem que não houve, de fato, nenhum erro grave que interferiu diretamente no resultado e o Vasco não perdeu por causa da arbitragem. O Grêmio foi melhor e mereceu vencer. Agora, do lado do Vasco, é saber dar o peso a essas derrotas recentes. Contra o Atlético ali, foi a estreia do Felipe Coutinho, ainda no banco. Primeiro jogo dele como titular, num gramado nessas condições, não dava para fazer muito mais coisa. E tanto é que a principal característica do Felipe Coutinho, que é o passe, que é o jogo apoiado, não funcionou. Errou mais da metade dos passes que tentou. Então não dá para tirar a atuação dele desse contexto de um gramado muito ruim. O Payet entra no segundo tempo, é até melhor na bola parada, na bola aérea do que o Coutinho, agrega mais, mas também teve muita dificuldade por causa do gramado. Foi a primeira vez que o Vasco teve Payet e Coutinho à disposição num jogo e ontem não dá para criticar o Paiva. Era impossível colocar os 2 em campo ao mesmo tempo, até porque o Payet está voltando de lesão agora, o Felipe Coutinho ainda se recondicionando, mas os 2, mesmo num campo muito ruim, mostraram que tem qualidade diferente dos demais. Então podem agregar muito, agora é o Vasco ter paciência até retomar as vitórias no Campeonato Brasileiro, mas nesse jogo da Copa do Brasil, de fato, o Paiva tem razão. É o jogo mais importante do ano, porque é a única competição em que o Vasco ainda tem alguma chance de título, ainda mais depois da chegada desses reforços que ajudam a dar uma perspectiva diferente em termos de competitividade para o Vasco. Então era uma sequência boa de vitórias do Vasco, chegaram a 4 4 vitórias seguidas, né? Interrompida agora essa sequência com 2 derrotas, mas 2 derrotas fora de casa, Marra. Sim. Não tem drama aí, Não pode ter drama. A gente está falando de um Vasco que está se recuperando. A gente está falando de um Vasco mais feliz, não só pelo que acontece ou que aconteceu em campo, mas pelo que acontece fora de campo também, né? Especialmente. Agora, o Campeonato Brasileiro é isso, né, Bruno? Você tem um jogo contra o Atlético na Arena MRV, você tem um jogo contra o Grêmio, não no estádio do Grêmio, mas com toda dificuldade, em um Grêmio que estava desesperado. O que não pode acontecer é o Vasco entrar numa maré baixa, né? Conseguiu equilibrar mais o jogo. Contra o Grêmio, ali qualquer avaliação não dá para ir só pelo aspecto técnico. De fato, o Paiva poderia ter adaptado melhor. Se ele nem tivesse lançado o Felipe Coutinho para esse jogo, seria compreensível, porque era um jogo que exigia mais do físico, pouca bola no chão. Então, ali o estilo do Felipe Coutinho foi totalmente prejudicado. Payet também da mesma forma, por mais que tenha se adaptado melhor na bola parada. Então, o Vasco precisa ter esse sangue frio de entender como foram essas derrotas e que o time, mesmo em condições adversas, competiu, continuou com uma boa pegada, o meio-campo com o Hugo Moura e com o Matheus Carvalho dá mais proteção e aí oferece mais condições também para ele jogar com Coutinho e Payet eventualmente. Acredito que ele não vá lançar essa formação já contra o Atlético Goianiense, ainda mais fora de casa, mas é um Vasco que precisa
ter a dimensão de que o seu campeonato no Brasileiro ainda é respirar e ficar distante da zona de rebaixamento, e na Copa do Brasil tentar, com essa adição de qualidade técnica, com a volta do Payet, principalmente com a chegada do Coutinho, buscar algo, uma classificação que é possível. Eu vejo o Vasco ainda favorito contra o Atlético Goianiense, e a partir daí, com a empolgação, com o ambiente da torcida, tentar beliscar tentar ser competitivo por um título nessa temporada, como há muito tempo não é. A gente não sabia em qual condição o Grêmio entraria nesse mês, né? Porque ele vai ter os confrontos importantes e difíceis nas Copas, contra o Corinthians na Copa do Brasil e contra o Fluminense na Libertadores. Saindo do Z4, já dá pelo menos uma certa tranquilidade para disputar as Copas sem jogar aquele desespero todo no Brasileiro. O Grêmio tem 2 jogos. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. O Vasco, 2 derrotas consecutivas, da mesma forma que conseguiu também 4 vitórias consecutivas. Não era um bicho de 7 cabeças que isso acontecesse. Tendo em vista que eram 2 jogos fora de casa. Não foram 2 derrotas acachapantes, né? Foi uma derrota de 2-0 para o Atlético Mineiro, onde o Vasco poderia ter feito ali um golzinho. Contra o Grêmio, o gramado não ajudou, né? Por mais que o Grêmio foi superior, mas o gramado acabou prejudicando bastante aí o Vasco nas últimas 3, 6, 7, 8, 9 partidas. Em 9 partidas são 5 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Se o Vasco continuar com com essa situação aqui até o final da temporada, cara, tá bom, galera. Até o final da temporada, a cada 9 partidas, eu acho que não precisaria nem de ganhar 5, né? De 9 partidas, você perde 4, empata 1 e ganha 4. É ponto pra caçamba, né? É ponto pra caramba aqui. Porque 9, 18 com 9. Não, são 2 9 só que tem, né? Aí o Vasco faria mais. Vamos ver, deixa eu ver aqui. Fazer as contas aqui, né? 9, 18 com mais uma partida, 19. O Vasco teria mais 19 partidas. Ganhando 8. 8 vezes 3. 8, 16 com 8. 20 e poucos pontos. 24 pontos. Mais 23. 48. Não estaria tão bom assim também não, né? Não estaria tão interessante. O Vasco vai ter que mostrar algo a mais também aí. Vai precisar de uma coisinha a mais. No primeiro turno são 5 vitórias. Deixa eu ver. 6 vitórias. 7. Primeiro turno o Vasco conseguiu 7 vitórias. 7 vitórias. 1, 2 empates. 7 vitórias e 2 empates. 3 vezes 7, 21, 22, 23. É isso aí. É isso aí que o Vasco conseguiu, né? Seria interessante umas 9 vitórias, né? 9 vitórias já estaria de um bom tamanho aí. 9, 18. 9, 27. Mais 27 pontos. 27 mais 23, 50 pontos. Tirando alguns empatezinhos ali que daria para buscar. Isso é para não olhar para a questão de rebaixamento, né? Só estou ali projetando algo para a questão de rebaixamento. Mas que dá para o Vasco buscar algo a mais aí, ainda dá, né? Dá para puxar uma pré-Libertadores. Tudo vai depender do desempenho do Vasco, né? Vamos ver como vai ser o desempenho do Vasco durante os próximos jogos, para a gente projetar algo a mais ou algo a menos aí que o Vasco possa conseguir estar brigando, né? Aguardando mesmo. Para mim o Vasco já melhorou muito em vista do que estava jogando. Era muito vulnerável, muito frágil.
Então a melhora, ao meu ver, do Vasco, ela é uma melhora gigantesca. Dá para acreditar sim. E o Vasco possa buscar aí, né, voos maiores. Agora, próximo jogo é diante do Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. O jogo vai ser na quarta, às 9h30, horário de Brasília. E no final de semana já teremos Vasco e Red Bull Bragantino. Dia 6, novamente, Vasco e Atlético Goianiense. Eu acho que o Vasco se classifica, mas a vitória diante do Red Bull Bragantino, ela tem que vir, né? Tem que vencer o Bragantino e tem que vencer o Fluminense também. Jogos em casa. O Vasco vai ter aí metade de jogos em casa. Nem todo mundo vence em casa, né? Mas é interessante vencer a metade do segundo turno. Pelo menos a metade dos jogos do segundo turno é interessante vencer, ou fora ou em casa. O Vasco precisa. Se o Vasco manter as 7 vitórias no segundo turno, ele já escaparia do rebaixamento, né? Do rebaixamento ele já estaria ali. Mas é melhor um pouquinho a mais ali, né, galera? Algo a mais.